Renatinho, boa noite, bem-vindo ao Último Lance. Eu já queria começar te ouvindo a tua impressão e o resumo que você pode fazer dessa classificação do Novo Horizontino e também da eliminação do Santos nessa fase de quartas de final. Boa noite já, né? Boa noite, Guido, Mauro, quem está assistindo a gente em casa e acompanhou esse bom jogo. Foi um bom jogo de futebol. Mas assim, de uma maneira geral, zero surpresa. Zero surpresa. A gente, durante a programação aqui no Último Lance, na TNT, a gente falou em vários momentos que era um confronto muito difícil para o Santos, pelo que o Santos não jogou na temporada, gente. É simples assim. Se olha para o Santos no campeonato, o que aconteceu hoje é o Santos do campeonato. Ou alguém tinha alguma dúvida? Fez uma última rodada muito boa lá, goleou e tal, e aí rolou uma empolgação, mas a gente, nos de placa da vida, no último ano, a gente falou, o campeonato, o ano do Santos até agora é extremamente irregular. O Santos tomou um gol por jogo nesse campeonato. Um gol por jogo. Então, assim, eu de verdade acho que zero surpresa. O time do Novo Horizontino é um time estruturado, é um time com trabalho há muito tempo, é um clube com trabalho. E isso tem acontecido cada vez mais, cara. As camisas pesadas sucumbindo a bons trabalhos com menos investimento, com menos tradição, com menos camisa. Então, acho super justo. Acho que o Santos teve ali um bom momento no jogo, que até o Neymar também vai bem nesse bom momento, que é logo na hora que empata e depois que o time cresce e tal, mas no geral o jogo ruim do Santos, que coletivamente não existe, e jogo ruim do Neymar, que faz parte do time. E eu prefiro olhar o futebol sempre nesse prisma. O time, depois a individualidade. E é assim que eu vejo o futebol. Muito bem, falaremos muito do Neymar também, né, que jogou os 90 minutos, né, do Neymar. Mauro Betti, boa noite, seja bem-vindo ao Último Lance. Suas impressões dessa classificação do Novo Horizontino, eliminação do Santos? Bom, passou o primeiro colocado da fase de grupos e foi eliminado o oitavo, num jogo bastante equilibrado, que foi muito bom. Então, nesse aspecto, deu a lógica. Passou o time que jogava em casa, deu a lógica. Num confronto histórico desse Novo Horizontino, fora aquele dos anos 90 e antes, é um Novo Horizontino que só perdeu uma vez para o Santos em casa e tem um retrospecto melhor. O Novo Horizontino tem mais resultados. O jogo que a gente acompanhou na ida na Vila Belmiro foi também um jogo definido no final, né? De virado o Santos venceu, mas se tivesse perdido, normal. E hoje podia ter ganho, ter perdido assim, mas ganhou o time que, de uma geral, jogou melhor, foi mais eficiente, por óbvio, e fez um campeonato muito melhor. Então, lamentavelmente, a pergunta é uma surpresa? Lamentavelmente, não. Porque a equipe do Vojvoda, ainda que tenha chegado ao final do Brasileiro melhor que o próprio Corinthians, um Corinthians campeão paulista da Copa do Brasil, se olha o final, o Santos ainda ficou em 12º, acima da expectativa. Agora a expectativa, claro, com o Neymar, Gabigol, manutenção da base, o Vojvoda tendo um pouco mais de tempo, você esperava mais. Mas em termos do que a gente viu, que falou o Renatão, Guido, não vimos grande coisa do Santos. Lamentavelmente, não dá para dizer que é uma surpresa. É só mais uma decepção e uma frustração, como a atuação do Neymar hoje, que a gente vai falar um pouquinho mais, mas assim, nota 5 para o Neymar hoje, errou no lance do primeiro gol do Novo Horizontino no final da primeira etapa, e nota abaixo de 5 do Santos, porque estão falando do Santos Futebol Clube. Não pode ser só isso, não pode ser só o oitavo e cair, ainda que tenha caído para um time muito bom, para um clube muito estruturado, que, de novo, é exemplo para muitos clubes do Brasil, que mesmo sem tanto dinheiro, o Novo Horizontino está batendo na trave, já podia estar jogando a Série A e, de novo, vai para uma semifinal de Paulistão. Muito bem, vamos colocar no papo aqui no Último Lance André Reni e Vitor Sérgio Rodrigues, que estavam na transmissão desse jogo. E como é o futebol, né, meus amigos? Última bola praticamente ali, o Santos já, a gente via ali o próprio Neymar também, já esperando que essa partida iria para os pênaltis, de repente o Novo Horizontino resolve o jogo e está classificado para a semifinal. Eu queria ouvir um pouco de vocês, André e VSR, entrando um pouquinho no assunto do Neymar também, né, que jogou 90 minutos e é a nossa enquete de hoje. Vocês acharam que ele ficou devendo no jogo de hoje ou não passa por aí a análise do que foi o Neymar nesse jogo de quartas de final? Boa noite, Guidão, mais uma vez. VS, começa com você, primeiros mais velhos. Eu acho que ficou devendo. Agora, a gente tem que contextualizar que é o segundo jogo de uma operação, de uma volta de uma operação, mas ficou devendo, não jogou bem o Neymar.
alguma jogada, sempre se oferecendo muito para o jogo, né? Não pode... Se esconder, ele não se esconde não nunca. pode dizer que ele se omitiu, se oferecendo para jogar, mas claramente sentindo falta de ritmo de jogo, algumas jogadas em que ele foi facilmente desarmado, ou facilmente na disputa no corpo, na disputa física, ele sendo batido, errou o lance do gol num passe claramente curto, num passe difícil, numa zona muito perigosa, e que o Tavinho teve o mérito de acreditar e manter a bola e acabou saindo o gol. Em outros lances, como esse do Moisés, o Neymar não foi acionado, o Moisés baixou a cabeça, não viu o Neymar entrando livre pelo outro lado. Então, assim, no geral, o Neymar não jogou bem. Não jogou bem. Agora, temos as atenuantes a falar, né? Sim. É um jogador voltando de uma operação, sem ritmo de jogo, tinha jogado ali alguns minutos, meio tempo, no jogo contra o Veloclube. Hoje, um nível de exigência muito maior. A gente tem que lembrar, se a gente considera que os 20 melhores times do Brasil são os 20 da Série A, o Novo Horizontino passou 2 anos aí sendo o 21º, porque ele ficou 2 anos seguidos em 5º da série B. No ano passado ele ficou em 7º, 2 pontos atrás de quem subiu. Então, o Novo Horizontino, ele é um time de estrutura de Série A. Por uma coisa, por essas circunstâncias do futebol, ainda não bateu lá. Mas ele poderia estar. Então, claramente, um nível de exigência maior, o Neymar não jogou bem. Agora, a eliminação do Santos não passa pelo Neymar não jogar bem. Eu acho que o Santos tem muito mais problemas, como disseram brilhantemente tanto o Renato Rodrigues, quanto o Mauro Betti. Os problemas do Santos são muito maiores, já desde o ano passado, do que o Neymar hoje não ter feito uma partida de Neymar. É que assim, o Guido, a pergunta, né, se ele ficou devendo. É que quando o Neymar vai entrar em campo, existe uma expectativa de que ele entre e faça gol de passe, arrebente, sabe? E eu acho que a expectativa, nesse momento, se essa é a expectativa, ela é muito exagerada. Porque ele tá voltando e tá... Então, assim, pra quem tava esperando esse Neymar, ele ficou devendo. Mas pra quem tá esperando um cara que tá voltando de contusão e tal, mesmo assim, esteve muito abaixo. É aquele negócio, né? A expectativa é a mãe de todas as decepções. Mas ele teve realmente bem abaixo. Não, perfeito. E até um tema que eu acho interessante a gente continuar falando sobre o Neymar, até para trazer aqui também para a mesa, é que a gente tem no primeiro gol do Novo Horizontino, ele surge de um erro de passe do Neymar, né? Que fez hoje o que fez também na temporada passada, de recuar bastante para participar da jogada desde o início, né? Então ele ia lá para buscar a saída. E aí a pergunta, na verdade, que eu quero deixar para vocês é a seguinte, Renatinho, até começando por você, é se o Neymar voltando de lesão e ainda não 100%, essa volta dele para participar e não ficar mais posicionado ali onde ele deveria, né? Ou pelo menos onde a gente imaginaria que ele estivesse ali do meio para frente, isso tem algum impacto ou você acha que isso tem algum peso no time do Santos, no que o Santos pode apresentar como equipe? Eu acho que, obviamente, a melhor posição para o Neymar é de liberdade criativa e perto do gol. É perto da onde se conclui as jogadas, porque é um jogador tecnicamente acima da média. E aí a questão e aí eu não tenho essa informação, é pedido que ele recue, que ele venha buscar a bola, como que isso é combinado no modelo de jogo, como que o treinador treina isso no dia a dia? Eu acredito que não. Eu acredito que o Neymar é a caricatura do jogador brasileiro. O jogador brasileiro ele tem uma certa ansiedade de que ele tem que pegar na bola, ele tem que estar em contato com... É meio anárquico a parada. E o Neymar sempre foi assim, em todos os times. Talvez o único que não tenha sido no Barcelona, que ele tinha que dar amplitude, ele tinha que jogar colado na linha, ele tinha ali obrigações, que a bola vai chegar. O Santos hoje também não é um time que também garante que a bola vai chegar no Neymar em faixas do campo mais à frente. Então, eu vejo um Neymar muito... eu acho muito tênue essa questão dele querer resolver tudo, que mostra proatividade, mostra que ele entende o tamanho que ele tem, só que eu acho que isso às vezes passa do limite. Jogadas que ele pode tocar rápido, ele segura demais a bola. Escanteio que ele pode cruzar, ele tenta dar no gol direto. Falta que ele pode tentar uma jogada de saída e dar no gol. Então, assim, é uma linha muito tênue, porque cada um pode ver de um jeito.
Não, ele tá tentando, ele é o cara do time, ele tá tentando, ele não tá se escondendo do jogo, beleza. Só que até onde isso vai? Hoje mesmo eu vi vários momentos de tomada de decisão dele ruim, porque ele tentou individualizar a jogada. O time ajuda? Não ajuda. O momento dele não ajuda, ele tá voltando de lesão. É verdade. Eu acho que a única coisa que a gente tem para comemorar hoje é que ele jogou 90 minutos. E aí amanhã a gente vai saber com a recuperação que ele tá bem, que não teve nenhuma lesão. E eu acho que essa tem que ser a ambição do Neymar hoje. Mas olhando para o jogo tecnicamente, eu questiono sim algumas decisões. Eu questiono esses momentos que às vezes ele prende demais, que é algo que já se reclama dele há um tempo. Desde o PSG, eu acho que ele virou esse jogador mais anárquico, assim, e eu acho que isso tem pontos bons e ruins. Mas, assim, eu, como treinador, eu não gostaria que ele recuasse tanto. Renato. Agora, se o time também vai fazer a bola chegar, então, assim, essas coisas estão todas correlacionadas. É muito difícil você bater na tecla e colocar que isso foi estipulado ali. Eu tenho essa sensação, assim, que ele dentro de campo, ele fala, cara, se eu não for buscar essa bola... Não chega, né? Ela não vai chegar. E assim, acho que é uma boa notícia realmente ele ter ficado em campo o tempo todo. Mas acho que num determinado momento ele só ficou em campo porque tinha a possibilidade de pênalti. Sem prorrogação. Sem prorrogação. Porque, E claramente chegou no momento que não dava mais pra ele, só que para um técnico abrir mão do Neymar numa disputa de pênalti, ele tem que estar, desmiolado. Então... Já tinha aberto do Gabigol, né? Ele já é obrigado a tirar o Gabigol. Já na reta final ali. Obrigado, enfim, ele teve a opção de tirar o Gabigol. E aí você vai abrir mão de um Neymar numa disputa de pênalti? Senão eu acho que ele teria isso. Mas até assim, 70 minutos, 75, ele teve lá bem. E esse ponto... Fisicamente, né? E esse ponto que o Renato falou, assim, você pega o primeiro tempo do Santos, a saída de bola, assim... Eu fico imaginando, quem treina isso no Santos deve ter se sentido assim, vai lá, cara, ou eu tenho que sair, ou eu tenho que trocar os jogadores, porque os dois não dá, porque, assim, não funcionou. Quando o Novo Horizontino fez pressão alta, saída de bola ruim. Quando o Novo Horizontino fez pressão média, saída de bola ruim. Quando o Novo Horizontino marcou só no campo dele, marcando a partir do campo dele, a saída de bola continuou ruim. Então, isso assim, aí você vai fazer o quê? Aí o Neymar voltou para buscar, então assim, é uma situação clara de que tem muita coisa ali errada, além do que o Neymar poderia ter feito de melhor, né? E de novo, ele não fez um jogo bom, para mim ele fez um jogo ruim. Eu quero só, para liberar também o André e o VS, né, que fizeram uma brilhante transmissão desse Novo Horizontino e Santos, projetando um pouco... para essa fase agora de semifinal, vocês acreditam que o Novo Horizontino, pelo que já apresentou, foi até uma pergunta que o Ricardinho fez, né, para o Leonardo ali embaixo, se ele chega com uma capacidade ou uma condição de brigar de igual para igual ali com esses times, já pensando numa final e também num título, por ter sido a melhor campanha até agora desse Paulistão, meus amigos? Eu acho que chega na briga, cara. Eu acho que chega na briga. Vai jogar uma semifinal em casa, né? Ou contra Corinthians ou contra Portuguesa, né? Eu acho que não tem mais como ser... Eu fiz aqui o... porque... Pode ser São Paulo também. Pode ser o São Paulo também, pode. Se a Portuguesa... eu fiz aqui, ó. Se a Portuguesa se classificar, Novo Horizontino e São Paulo. Se a Portuguesa se classificar com uma vitória, né, no tempo normal... Não, Portuguesa tanto faz. Se a Portuguesa entrar, é Novo Horizontino e São Paulo, Palmeiras e Portuguesa. Tá. Se o Corinthians se classificar com vitória, é Novo Horizontino e São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Se o Corinthians se classificar nos pênaltis, é Novo Horizontino e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Então, é isso. Assim, ó, se a gente for a analisar... Portuguesa passando... O Novo Horizontino só não pode pegar o Palmeiras. Né? A Portuguesa passando, o Novo Horizontino recebe o São Paulo. Então, aí, assim, ó... Novo Horizontino e São Paulo, jogo único em Novo Horizonte? Jogo. Novo Horizontino e Corinthians, jogo único é jogo. O Novo Horizontino só tem duas possibilidades de adversário. Ou ele enfrenta o São Paulo, ou ele enfrenta o Corinthians. Então assim, é jogo. Eu acho que, agora, final em 2 jogos, aí talvez já seja uma outra história. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas assim, ó, jogando em casa, jogo único, jogando em casa uma segunda decisiva, numa eventual final... Eu acho que o jogo é jogado, irmão. Eu acho que o Novo Horizontino tá nessa briga aí.